Bom, pessoal, então agora eu vou falar sobre o capacitor de desacoplamento. No vídeo anterior eu mostrei e falei um pouco, né, sobre o capacitor de acoplamento. E agora, aqui no capacitor de desacoplamento, a ideia é muito semelhante naquele vídeo que eu tinha mostrado sobre o capacitor de acoplamento. Só que aqui a ideia, né, a configuração desse capacitor, ela é diferente. Um dos terminais do capacitor ele vai para o GND, como eu estou mostrando aqui nessa figura, né? Só destacar aqui, ó, o GND ligado aqui no capacitor. Aqui está o GND, certo? E aqui está o capacitor C, certo? Só desenhar melhor aqui o capacitor C, certo? Com essa configuração, né, jogando um terminal do capacitor para o GND, toda a análise ela muda, certo? E isso aqui você vai ver que é proposital, tá? Então, só reforçando uma coisa, de novo, né, eu tinha reforçado no vídeo 1, aqui eu reforço que um capacitor é sempre um capacitor. Quando eu falo capacitor de desacoplamento, é a forma com que eu ligo esse capacitor dentro do circuito. Se eu ligo um dos terminais dele no GND, ele passa a ser um capacitor de desacoplamento. Se eu não ligo nenhum dos terminais é, para o GND, colocando um sinal na entrada de um terminal e na saída tendo e no outro terminal do capacitor tendo a saída, é um capacitor de acoplamento, certo? Então vamos fazer a análise aqui para a gente entender a problemática direto no software LT-Spice. Fica mais fácil do que desenhar aqui, certo? Então, aqui no software LT-Spice, eu tenho esse sinal aqui que eu chamei de V-signal, passando aqui por um filtro, né, que na verdade vai passar aqui simplesmente por esse resistor, mas em cima desse capacitor aqui, que é o capacitor C1, ele vai estar atuando como um capacitor de desacoplamento. Observem que um terminal desse capacitor ele vai para o GND, certo? Então vou mandar rodar aqui a simulação e vamos ver esse sinal V-signal. Essas outras duas fontes que eu coloquei aqui, V1 e V2, só foi uma junção que eu fiz de um sinal é, pulsante para gerar, dentro desse sinal pulsante, uma oscilação, certo? Mas o sinal que eu estou analisando mesmo é esse sinal aqui, ó, V-signal, que é o que apareceu aqui. Veja que esse sinal, ele é um sinal PWM, certo? E observe que esse sinal, vou dar um zoom bem aqui para a gente ver, ó, observe que ele tem várias pequenas oscilações, tá vendo? Eu vou dar um zoom maior aqui ainda, ó, e vou aumentar a janela só para a gente poder ver essa oscilação nesse sinal. Aqui, ó. Vou dar um zoom bem aqui na amplitude dele e veja que eu tenho várias oscilações aqui. Pensando em um sinal PWM ou um sinal em que eu quero fazer a aquisição da leitura desse sinal utilizando algum microcontrolador, isso é indesejável. Certo, pessoal? O que eu quero ler mesmo é apenas o sinal de nível DC. Se um sinal está ruidoso, ele apresenta esses sinais em ruidoso aqui, como está mostrando. Se eu for fazer uma leitura desse sinal no meu controlador, isso é prejudicial. Eu estou colocando um sinal a mais que não existe. Então, a ideia de um capacitor de desacoplamento seria retirar esse nível oscilatório e, de fato, deixar ali o sinal DC. Aqui é uma das aplicações, certo? Uma outra aplicação também para um capacitor de desacoplamento é filtrar o sinal, né? Aí poderia ser para uma fonte DC para deixar ela mais puramente DC. Na verdade, o que eu estou mostrando aqui também é essa aplicação. Então, esse é o sinal sem passar pelo capacitor de desacoplamento. Agora, eu vou pegar aqui ó, em cima do capacitor, certo? Do capacitor de acoplamento. Veja que aqui em azul, eu vou dar um zoom aqui, ó, mostrando o sinal filtrado, que é esse aqui em azul. Se eu for dar um zoom aqui nessa região, ó, veja que o em verde, que é o sinal ruidoso, ele passa a ficar aqui depois do capacitor de desacoplamento, ele fica simplesmente muito suave o sinal, né? Sem ruído. Se eu pegar aqui na amplitude, veja que antes, aqui em verde, é o sinal ruidoso, aqui em azul é o sinal filtrado, tá vendo? Ele está mais puramente DC, certo? Ao longo do tempo. Então a ideia do capacitor de é, desacoplamento é essa, é filtrar um sinal e deixar mais puramente DC sem ruídos, como está acontecendo aqui.
Por regra de projeto, a gente utiliza capacitores de desacoplamento também na ordem de 100 nanofarad. Quanto maior você aumentar o valor desse capacitor, o sinal vai ficar mais filtrado. No entanto, ele vai ter um delay em relação ao sinal original, tá vendo? Bom, e por que que isso acontece, né? A essência é a mesma daquela lá do capacitor de acoplamento. Só que aqui, como eu mostrei para vocês, a sacada é jogar um terminal do capacitor para o GND. Então vamos fazer uma análise e ver o que está acontecendo aqui então. Ó, então, você viu que naquele sinal que eu acabei de mostrar lá no LT-Spice, ele tem um sinal que é DC, mas ele tem pequenas componentes de sinais AC. Então o que vai acontecer? Eu tinha mostrado isso aqui no vídeo anterior, que quando eu tenho um capacitor aqui na reatância capacitiva, né, do capacitor, se essa frequência desse capacitor ela tende ao infinito, como é o caso de uma frequência de um sinal AC, o que vai acontecer com essa reatância capacitiva? Ela vai ser semelhante aqui a um circuito, a um curto-circuito, certo? Que eu tinha mostrado lá para vocês. Então, posso transformar o capacitor como um curto-circuito. Só que esse capacitor C aqui, ó, que eu representei como curto-circuito, ele está jogado para o GND. Então, todo sinal AC que passa pelo capacitor, ele descarrega, porque eu jogo para o GND. Então, essa é a sacada. É por isso que ele não deixa passar aqueles componentes AC que está lá no meu sinal DC. E aí, já aqui para um sinal DC, o que acontece? No sinal DC, quando eu tendo aqui a zero, né, como é um sinal DC, ele tem frequência igual a zero, o capacitor eu posso comportar ele, como eu tinha falado para vocês, como um circuito aberto, certo? Como um circuito aberto. Só que um terminal desse capacitor ele está aqui para o GND. E aí que está a sacada também, porque quando eu coloco o nível DC aqui no capacitor, eu estou colocando aqui, ó, vou colocar representando aqui o VDC. Então a tensão em cima desse capacitor, se ele está aberto, vai ser o próprio VDC. Então ele aceita somente o sinal DC, certo? Então está aí a explicação do capacitor de desacoplamento, né, focado com a explicação em um sinal de pulso, mas de forma geral o capacitor de desacoplamento ele atua como um filtro, removendo componentes, pequenas componentes de nível AC e deixando passar simplesmente o nível DC.